pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre alguns procedimentos que podem ser utilizados para transformar variáveis não estacionárias em processos estacionários. A gente vai falar também sobre alguns testes de estacionariedade que podem ser utilizados na abordagem de séries temporais. Primeiro, é importante diferenciar o processo de tendência estacionário e o processo de diferença estacionário. Séries temporais podem apresentar dois tipos de tendência, a determinística e a estocástica. A tendência determinística é aquela que pode ser estimada e removida por procedimentos de subtração. Já a tendência estocástica não pode ser estimada por modelos econométricos e a sua remoção é feita por processos de diferenciação. O processo utilizado para remover a tendência determinística é chamado de processo de tendência estacionário, e o processo usado para remover a tendência estocástica é denominado processo de diferença estacionário. Variáveis com tendência determinística são aquelas que apresentam um padrão bem definido de comportamento de crescimento ou de decrescimento ao longo do tempo. A tendência determinística pode ser estimada por meio de um modelo em que a variável dependente é estimada contra uma variável temporal. Veja que a média da variável yt nesse caso vai ser igual a β1 mais β2t. Lembrando que a média do termo de erro é zero. Então, é possível perceber que a média da série com tendência determinística varia com o tempo, sendo então não estacionária. Agora, se subtrairmos de yt os termos β1 mais β2t, essa diferença vai ser igual ao erro aleatório, que a gente define como estacionário por característica. Por isso, uma série com tendência determinística pode se tornar estacionária quando a gente subtrai a tendência temporal. Vamos agora observar o que acontece com a variância de y. A variância de y pode ser descrita por esperança de yt menos e de yt ao quadrado. O termo esperança de yt foi definido no passo anterior, ele é igual à tendência determinística. Quando a gente substitui y e esperança de y na expressão, os termos que representam a tendência determinística podem ser cancelados. Dessa forma, a variância de y é igual à variância do erro aleatório, que é constante por pressuposição, e igual a σ2 de e. Veja que a variância de y continua constante, mesmo com a tendência determinística. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer com uma série com tendência determinística é especificar esse processo de tendência na modelagem. Com esse controle, a série se torna estacionária. Vamos ver agora o passeio aleatório puro, que também é uma série não estacionária. Já vimos que o passeio aleatório puro tem média zero, porém a variância de y muda com o tempo, o que torna essa variável um processo não estacionário. Quando subtrairmos yt-1 de ambos os lados, a gente observa do lado esquerdo a diferença de y e do lado direito o erro aleatório. Então, um passeio aleatório pode se tornar estacionário quando a gente aplica a primeira diferença nessa variável. Por isso, a gente diz que o passeio aleatório é um processo de diferença estacionário. No caso do passeio aleatório com deslocamento ou drift, vimos que a média varia com o tempo e a variância também. Esse processo possui tanto uma tendência determinística, representada pelo β1t, quanto estocástica, que é reproduzida pelo termo yt-1. Nesse caso, a tendência estocástica domina o processo, porque não é possível transformar essa série em um processo estacionário somente pela subtração da tendência determinística. Yt se torna estacionário apenas pela aplicação da primeira diferença, assim como o passeio aleatório puro. Pela análise gráfica, é possível ter uma noção em relação à presença ou não de tendência determinística e estocástica em uma variável. Vamos ver um exemplo. Aqui temos as séries temporais de consumo energético da classe residencial no Brasil por grandes regiões. Veja que essa variável apresenta um comportamento crescente e bastante estável ao longo do tempo. Apesar de ser possível visualizar uma quebra estrutural que ocorreu entre 2001 e 2002, que está relacionada com a crise de oferta ocorrida nesse período, essa variável não se desvirtua de forma muito sensível dessa trajetória.
Então, muito provavelmente, essa variável possui uma tendência determinística. Agora, veja essa outra variável. Aqui temos a série da taxa de câmbio real por dólar entre 94 e 2017. Veja que essa variável parece ter várias tendências. Ora, ela cresce de forma expressiva, como por exemplo no período entre 98 e 2002, e ora, ela decresce também de forma bem visível, como entre os períodos 2003 e 2008. E a inclinação dessas trajetórias também parece variar bastante. Séries desse tipo normalmente são processos que apresentam tendência estocástica. Além da análise gráfica, a gente também pode avaliar a função de autocorrelação da variável. Denominamos essa medida de FAQ. A FAQ mede a correlação da variável y com as suas defasagens. ρk é o coeficiente de autocorrelação de y com a defasagem k. Γk é a covariância de y com a variável defasada k. E γ0 é a variância de y. A razão entre esses dois termos dá a autocorrelação de y com sua defasagem. Para cada defasagem, existe um coeficiente de autocorrelação, e o gráfico das defasagens contra os coeficientes de autocorrelação dão base para a construção do correlograma. Geralmente, o correlograma de séries não estacionárias apresenta coeficientes de autocorrelação muito expressivos para muitas defasagens relativamente mais distantes. Então, quando o correlograma demora muito para convergir para zero, é um indício de que a série é não estacionária. Um correlograma de um ruído branco, por exemplo, que é um processo estacionário, converge na primeira defasagem. Vamos analisar o correlograma da série temporal mensal da variação do Ibovespa. Veja pelo gráfico que essa variável não apresenta uma tendência determinística. Ela parece oscilar em torno de uma média constante. A variância e a média dessa variável parecem relativamente bem comportadas, com poucas variações discrepantes. Pelo gráfico, parece que é uma série estacionária. Do lado esquerdo, temos o correlograma. A autocorrelação da variável com suas defasagens é visualizada na primeira coluna. A linha contínua, que dá origem às barras, representa o valor zero. E as linhas pontilhadas são um intervalo de confiança em torno do valor zero. Se a barrinha estiver do lado direito, isso significa que a correlação de y com a sua defasagem é positiva. Se estiver do lado esquerdo, isso indica que a correlação é negativa. Quando essas barrinhas estão dentro dos limites das linhas pontilhadas, a autocorrelação não é estatisticamente diferente de zero. A gente percebe nesse caso que não há um padrão de comportamento para os coeficientes de autocorrelação e praticamente todos se encontram nos limites desse intervalo que define que o coeficiente é estatisticamente igual a zero. Os valores dos coeficientes podem ser vistos na coluna AC e, de fato, a gente percebe que esses coeficientes são realmente muito próximos de zero. Então, o correlograma dá indício de que essa série temporal é estacionária. Vamos ver um outro exemplo. Aqui temos a taxa de câmbio. Essa variável, pela análise gráfica, possivelmente é não estacionária, porque ela se comporta assumindo muitas tendências ao longo do tempo. Veja que a FAQ dessa série apresenta um padrão de decrescimento lento ao longo do tempo. E todas as barrinhas estão fora do intervalo de não significância. Na coluna AC, vemos que os coeficientes de correlação são bastante elevados. Por exemplo, a correlação entre y e yt-1 foi de 0,98. E esses coeficientes continuam bastante expressivos ao longo do tempo. A correlação de y com yt-12, por exemplo, foi de 0,73, o que é bastante alto também. Esse tipo de desenho no correlograma dá indícios de que a série é não estacionária. Porém, essas análises são informais. Para a gente verificar a condição de estacionariedade das séries, normalmente a gente se baseia nos testes de raiz unitária. Um dos testes mais conhecidos na literatura é o teste de Dickey-Fuller. O teste de Dickey-Fuller é também bem intuitivo. Vamos supor um modelo descrito por yt igual a ρ yt-1 mais et. A gente sabe que se ρ for igual a 1, o modelo vai apresentar uma raiz unitária, ou seja, vai ser não estacionário. Nesse caso, a gente vai ter um processo de passeio.
Vamos subtrair yt-1 de ambos os lados. E agora, vamos colocar yt-1 em evidência do lado direito. Do lado esquerdo, a gente obtém a primeira diferença de y. Como ρ é uma constante, a gente pode denominar o termo ρ-1 de delta. E se delta for igual a zero, então necessariamente ρ vai ter que ser igual a 1. E nesse caso, o processo seria não estacionário. Então a gente pode testar a hipótese de estacionariedade pela análise do parâmetro delta. O procedimento é o seguinte: a gente estima a regressão da variação de y contra yt-1, e aí a gente avalia se o coeficiente delta é estatisticamente igual a zero. A hipótese nula é que a série tem uma raiz unitária e, portanto, é não estacionária. E a hipótese alternativa é que a série é estacionária. Veja que delta tem que ser negativo para garantir que ρ seja de fato menor do que 1. As hipóteses do teste de Dickey-Fuller são analisadas pela distribuição tal que foi derivada pelos autores, e a maioria dos programas econométricos já possui esse teste implementado. Existem 3 especificações para o teste de Dickey-Fuller. A primeira testa se a variável y é um passeio aleatório puro, que é a forma funcional original do teste. A gente pode testar também se essa variável é, na verdade, um passeio aleatório com deslocamento. Nesse caso, incluímos uma constante na equação do teste. A terceira especificação permite verificar se y também possui uma tendência determinística. Para isso, a gente inclui uma variável temporal na equação do teste. A inclusão desses termos quase sempre altera o valor do parâmetro delta ou seu desvio padrão, e isso pode mudar a conclusão do teste. Por exemplo, se a amostra for pequena e incluímos a tendência determinística na equação do teste, a gente perde grau de liberdade, e isso aumenta a variância e os intervalos de confiança dos estimadores. Se o intervalo crescer a ponto de conter o valor zero, então delta seria estatisticamente igual a zero, e o teste indicaria que a variável é não estacionária. Por outro lado, se a variável possui tanto tendência determinística quanto estocástica, a não inclusão do termo de tendência determinística poderia causar viés e inconsistência no parâmetro delta, e certamente isso afetaria a análise do teste. Por isso, antes de realizar testes de raiz unitária, o pesquisador tem que conhecer bem a literatura que embasa o problema de pesquisa para não incorrer em especificações e conclusões equivocadas em relação às hipóteses de estacionariedade da variável que está sendo analisada. Uma outra versão desse teste é o Dickey-Fuller aumentado. Para entender essa extensão, primeiro a gente tem que ter em mente que a variável dependente do teste é y na primeira diferença. Por ser uma série temporal, é bem possível que essa variável apresente um comportamento inicial. Nesse caso, os resíduos da equação do teste poderiam apresentar autocorrelação. Vale lembrar que a autocorrelação nos resíduos produz ineficiência no estimador, e na prática isso aumenta a variância e os intervalos de confiança dos parâmetros, o que pode induzir a não rejeição da hipótese nula de presença de raiz unitária. Para corrigir esse problema, a literatura sugere acrescentar termos defasados de ΔY do lado direito da equação. A quantidade de termos normalmente vai depender da análise de algum critério de formação, como a Caicki ou o Schwarz. É importante ressaltar também que o princípio da parcimônia também se aplica nesse caso, porque quanto mais parâmetros a gente insere na equação do teste, menos grau de liberdade a gente vai ter. Existem muitos outros testes de raiz unitária, como os testes de Phillips-Perron, Dickey-Fuller GLS e o KPSS. Vale a pena pesquisar sobre esses testes para entender melhor sua aplicação na análise empírica. Para o conteúdo proposto nesse vídeo, o teste de Dickey-Fuller tradicional já dá um bom suporte analítico para os demais. Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo e bons estudos!